Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Enfermeiro Laurindo, voltando aqui a um formato de podcast, pois é uma conversa muito especial e com uma pessoa também muito especial, não é, Lame? É isso aí, galera. Tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam bem. Mais um vídeo, mais um podcast aqui na empresa Enfermeiro Laurindo. E hoje a gente está numa cidade diferente também. Nossa gravação está sendo realizada aqui em Curitiba, com um grande amigo especial, professor Demétrios. Conhecemos ele num evento de uma comunidade chamada CS Scott, Comunidade Scott Comunidade de networking, né? network, se transformou numa pessoa muito importante, inclusive na Enfermeiro Laurindo. Laurindo já teve algumas reuniões, conversou Muitas com o Demétrios, conversas, muitas e dicas hoje valiosas. a gente veio trazer um assunto muito importante para vocês. Mas antes da gente entrar no assunto, quero que o Demétrio se apresente, fale sobre sua carreira profissional, quem é o Demétrio, com que o Demétrio trabalha, e fique à vontade, Demétrio. Olá a todos, eu agradeço o convite que recebi de vocês. É muito importante e é muito gostoso poder compartilhar um pouco nossas experiências, né? Afinal, nossas experiências é o que nos tornaram o que nós somos hoje. Então, agradeço mais uma vez o convite, né? E espero estar à altura de vocês aí, dessas autoridades que estão aqui hoje presentes. Que isso, São imagina. autoridade. Imagina. Hoje em dia, Demetrios, você trabalha com o quê? Você é professor, né, já trabalhou muito tempo dando aula. Qual que é a sua parte profissional hoje? Como foi sua trajetória na carreira profissional até hoje? Hoje eu estou atuando como corretor de imóveis, eu trabalho com mercado de lançamentos, também mercado de prontos, porque é uma profissão que nos dá muita flexibilidade de trabalho, né? Então, como hoje eu estou também como presidente do Rotary Clube de Curitiba, ele exige muita dedicação, muito tempo, então eu precisava ter uma profissão que também me permitisse também essa flexibilidade de trabalho, né? Se é para começar, né, vamos começar do início, né? Eu nasci em São Bento do Sul, uma cidade de Santa Catarina, mas como meu pai era veterinário do estado, nós acabamos mudando de cidade e fomos morar em Joaçaba, que é uma cidade que fica no oeste catarinense, né, uma cidade também pequena, porém muito desenvolvida hoje, tem uma universidade muito grande lá. E fiquei lá até terminar o meu serviço militar obrigatório, né, o ensino médio obrigatório, e vim para Curitiba fazer uma faculdade, né. Na época era uma coisa muito comum, os jovens quando chegavam, terminavam o ensino médio, mudar de cidade para fazer uma faculdade, né. Então eu vim para Curitiba. Aqui fiz o curso de administração de empresas, né, fiz na FAI, trabalhei durante muitos anos, né, como gestor de algumas empresas, bastante experiência nessas empresas. E aí eu entrei no Rotary em 95. Por que que eu vou explicar que eu entrei no Rotary? O que que tem a ver o Rotary com a minha questão profissional? Quando eu entrei no Rotary, na verdade eu entrei como rotaractiano. Rotaractiano é uma ala jovem dentro do Rotary, jovens de 18 até 30 anos na época, e eu entrei nesse grupo, fui convidado para entrar, fiz parte desse grupo, né, exerci vários cargos, e na época, em 99, o Rotary oferecia uma bolsa, para estudantes fazerem pós-graduação em outros países. Na época eu era casado, né, minha primeira ex-esposa, e ela era dentista, ela conseguiu essa bolsa, e aí eu brinco que ela foi com a bolsa e eu fui com o bolso. E aí eu fui fazer meu mestrado em Madrid, na Espanha, né, onde fiquei foram quase 2 anos lá fazendo esse mestrado, e isso fez com que o Rotary mudasse completamente minha vida, né. Então, assim, toda a minha Bacana. vida, modificou, porque eu nunca imaginei ser professor. E quando eu retornei para o Brasil, eu recebi um convite de uma faculdade, né, a SPEI, hoje já não existe mais a SPEI, para trabalhar como professor. E aí, quando eu pisei em sala de aula, foi uma transformação radical, né. A gente fala que a docência é uma cachaça, mas uma cachaça do bem, né, que, você realmente você se vicia, né, vicia é uma palavra meio forte, né, mas, você cria um hábito muito forte e você acaba adorando, né, estar numa sala de aula na frente das pessoas e saber que você faz parte da mudança da vida das pessoas, né. Aí trabalhei durante 18 anos, aí fui convidado mais tarde como coordenador de curso, 6 meses depois eu era coordenador de curso de uma universidade grande aqui em Curitiba, era no curso de administração era a maior do Brasil, presencial, eram 2.400 alunos. Então aí depois trabalhei em várias faculdades e durante 18 anos, até que parei, né, de atuar como professor, né, ainda muitas pessoas me chamam de professor, né, que eu tenho
milhares de alunos, né, espalhados Nossa, por aí. imagina a Imagino. quantidade, né, É. de alunos já espalhados. Exatamente. Passei por todo o processo do EAD, né? Então, quando o EAD não existia, então na época nós gravávamos os CDs, eram CDs na época, depois eram DVDs, e aí eram disponibilizados, aí dava um problema pela mídia. Então, assim, era na época do pau e pedra, né? Na época do EAD, né? Não tinha a tecnologia que nós tínhamos hoje, não tinha internet, né? Como nós conhecemos hoje. Então, aí passei por toda essa área. Depois trabalhei também, continuei trabalhando na área da educação, mas com empresas, com startups. Então, acabei morando não, eu vivia a maior parte da semana no Nordeste, né? Eu viajava na domingo de manhã e voltava na sexta-feira à noite. Então, eu atendia Pernambuco, Ceará, Maranhão e Piauí. Então, foi muito legal para conhecer uma realidade na área da educação que nós não conhecemos aqui no Sul. Às vezes achamos que a nossa educação básica ela é muito desenvolvida aqui no Sul, mas quando você vai para o Nordeste, você vê que lá realmente o esforço deles, a dedicação deles é muito maior, né? Hum. E aí depois, né, eu acabei, passei por outras áreas também, e hoje estou como corretor de imóveis. Legal. Resumindo, Resumindo. Bom, já fica uma deixa, né? O pessoal que quiser conhecer imóveis em Curitiba e região, isso mesmo. Aham. pode procurar, vamos deixar as redes sociais aí, pode procurar pelas redes sociais para procurar algum imóvel, alguém quer investir ou morar, já tem um corretor, ótimo corretor de confiança, né? Estou à disposição, já foi meu jabá, né? Já. A gente vai fazer mais perguntas aí, falar um pouco, vamos falar do Rotary, né? Gostaria só de pegar aqui, entregar uma presente, uma lembrancinha, né? A gente entrega para todo Uau. convidado que a gente recebe. É só... Será Se que... estiver tomando um cafezinho, vai estar lembrando vai da lembrar. enfermeira do Laurindo. Ô, Tomando um chá. enfermeiro Laurindo, Tem uma empresa de chá aqui na região, né? Muito conhecida. Se quiser fazer uma collab com a gente para caneca no chá. tem o Mate Leão, né? É, Aham. Legal, muito obrigado. Obrigado pela lembrança aqui. beleza. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, como vocês perceberam, Demetrios já falou sobre o Rotary, nós temos a imagem aqui falando sobre o Rotary, e realmente o nosso assunto principal hoje, nós vamos discorrer um pouco aí, conhecer um pouco sobre o Rotary. E Demetrios, como você deve saber, muitas pessoas não conhecem exatamente, né? Quem é o Rotary, o que é o Rotary, né? Então, hoje, a gente gostaria que você começasse a dar uma introdução básica. O que é o Rotary Club? Legal. O Rotary, hoje, ele tem 121 anos, tá? Ele foi fundado... Já passou da maioridade aí, né? Já passou um pouco aí, né? Mas, assim, ele foi fundado, né, nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, né? Por um advogado chamado Paul Harris. Paul Harris era um sujeito muito bom, morava no interior, né, lá no interior, veio para uma capital, que era Chicago na época, e ele viu que ele tinha dificuldade de fazer amigos, né? Então, assim, ele achava muito importante essa questão do network, né? Amizade e o network, né? E aí ele, conversando com algumas pessoas, né, que ele tinha interação, né, social e profissional, ele decidiu começar a fazer reuniões semanais na casa ou no local de trabalho de alguns amigos deles, né? Tinha um engenheiro em Minas, tinha um alfaiate e tinha um rapaz que trabalhava com carvão, né? E aí eles começaram a fazer reuniões, por isso que surgiu o nome de Rotary, porque o Rotary significa uma rotatividade de locais. Então, essa semana vai ser na minha casa, na próxima semana na sua, na outra semana na sua casa. Então, aí eles criaram, né? Acabou surgindo o nome de Rotary por essa rotatividade, né, de reuniões que aconteciam, né? E aí foram somando mais pessoas, né? E o Rotary inicialmente era um grupo de amigos, né, para fazer amizade, para trocar informações, e até que surgiu uma necessidade em Chicago que não existiam banheiros públicos. E aí o primeiro projeto do Rotary foi criar banheiros públicos na cidade de Chicago. Então esse foi o primeiro projeto que existiu, né, ali. Aí depois o Rotary começou, a ideia era interessante, e aí as pessoas ficavam conhecendo e começaram a levar para outros países, né? O primeiro país fora dos Estados Unidos foi o Canadá, né? Então, assim, depois começou a ampliar para outros países, para o resto do mundo, né? E até que chegou no Brasil, foi em 1923, né? Que ele chegou no Brasil. O primeiro Rotary do Brasil é o Rotary Club do Rio de Janeiro. Então, a ideia do Rotary é formar amigos,
né? A primeira ideia é formar amigos, né? E aí, com amigos de propósito, né? Que o propósito é fazer o bem, ajudar as pessoas, né? Legal, muito bacana. Logo mais a gente vai estar falando, entrar um pouco mais sobre o Rotary, mas acho que isso é importante, você já deu um gancho ali falando sobre a sua história com o Rotary, mas gostaria que você falasse agora um pouco mais, quando o Rotary entrou na sua vida, como que foi esse início, o seu Uhum, relacionamento com o Rotary, até você chegar agora como presidente do Rotary Clube de Curitiba, né? uhum. Então, eu me graduei em 94. Em 95 eu fui convidado, né, para fazer parte do Rotaract, como eu disse, que é uma ala jovem, 18 a 30 anos na época. Hoje não tem mais idade limite para ficar no Rotaract, né? E aí eu fui convidado, comecei a fazer parte do Rotaract. Nós montamos um grupo, né? Na época, assim, um grupo, é lógico, um grupo bem jovem, né? Bastante, com muita energia. E começamos a fazer muitos projetos. E como o Rotaract, ele é apadrinhado por um Rotary, que é nosso, no caso é o Rotary Clube de Curitiba, nós fazíamos muitos projetos em parceria com o Rotary Curitiba. Então, assim, muitos projetos, eu lembro até, um dos projetos mais interessantes que na década de 90 deixaram obrigatório o uso de um kit de primeiros socorros nos carros. Hum. Você era obrigado a usar. Eu lembro disso. O Não sou problema, tão velho assim não, mas eu lembro. o problema é o seguinte, primeiro, as pessoas não tinham formação na área da saúde para fazer um atendimento de primeiro socorro. E nós sabemos que muitas vezes na hora de fazer um atendimento, você pode mais prejudicar do que Exato. auxiliar. Exatamente. Então, assim, aconteceu um acidente, primeira coisa, chamar socorro, né? Pedir ajuda, né? Não evitar mover o corpo. Agora, imagine só, no kit tinha uma tesourinha, esparadrapo, band-aid, acho que algumas outras coisas que tinham, bandagem tinha também. Agora, imagine uma pessoa que não tem conhecimento na área de saúde, o cara tem uma fratura exposta, e eu vou enrolar uma bandagem, porque está saindo sangue, vou prejudicar mais ainda, sei lá, prejudicar, até, talvez até causar um óbito, né, naquela pessoa, né? Então, Provável. É. foi uma coisa assim ridícula, né, que algumas pessoas deixaram obrigatório, né? E aí quando essa lei caiu, né, que não era mais obrigatório, o que que nós fizemos? Reunimos um grupo, né, de jovens, fomos no shopping Estação e lá fizemos uma espécie de um pedágio. Então, assim, todas as pessoas que saíam do shopping, nós pedíamos para doar esse kit. E aí nós Hum, reunimos, acho que num dia reunimos, acho que foram mais de 500 kits. Aí esses kits que foram doados, né? A gente separou o material de primeiro socorro, esparadrapo e outras coisas mais, separou, doamos para a Santa Casa e as bolsinhas, né? Que eram tipo uma pequena necessaire, nós colocamos material escolar e fizemos doação para escolas, né? Então, assim, de um produto que ninguém ia usar, e provavelmente iriam acabar jogando fora, descartando, né? né? É. Nós beneficiamos, né, tanto escolas como também a Santa Casa, né? Então, assim, e a mídia na época procurava muito, né, notícias, né, muitas pautas, né? Então isso saiu na televisão, saiu nos jornais, saiu na rádio, assim. Então foi muito legal. E as pessoas todas aderiram ao projeto. Era muito raro alguém não querer doar o kit naquele dia, assim. Então foi um projeto muito interessante. E aí, como eu falei, na época, em 98 o Rotary oferecia uma bolsa para estudar, fazer uma pós-graduação, né, no exterior. E como a minha ex-esposa era da área de saúde, né, então ela teria muito mais chances, né, até porque o retorno dela seria, ela poderia oferecer muito mais retorno, né, para as pessoas, à sociedade, né. E aí, como eu falei, ela foi com a bolsa, eu fui com o bolso, né, fiz o meu Uhum. mestrado lá na Universidade Complutense Madrid, a universidade mais antiga do que o Brasil, né, assim, é muito antiga lá. E tive a oportunidade de estudar com pessoas do mundo inteiro, né, que foi uma transformação muito grande, né. Até no início do ano eu encontrei uma amiga minha, que ela é colombiana, né, nós fizemos uma viagem pelo Rotary, né, para a Colômbia, encontrei com ela em Bogotá. Até fomos tomar café lá, tudo. E então, assim, foi muito interessante, sabe? Isso é muito importante, né? Realmente transformou. E quando eu retornei para o Brasil, nunca imaginava dar aulas, né? E eu fui convidado e me apaixonei. Eu lembro até hoje que eu preparei 45 slides. Na época não eram slides de PowerPoint, eram transparências. Hum, Transparências, né? Então eu fiz uma pilha, assim, gastei uma grana fazendo aquelas reproduções. E eu lembro que eu fiquei 100 minutos dando aula. Quando terminaram os 100 minutos, eu estava no slide 7, né? Ou Caraca. seja, assim, parei de falar e acho que os alunos gostaram, né? Porque
eu retornei, né, na próxima aula e os alunos estavam todos lá, né. Acho que Ai, quando o professor não fica preso aos slides, os alunos gostam, né? É, isso mesmo. Porque Aham. é, conta mais do que ficar uma coisa robótica, né? Então Sim, isso sim, é, sim. é legal. E eu tive até, pulando um pouco no tempo, eu lembro que eu lecionei uma vez, estava substituindo um professor, e eu levei data show, né? Levei data show, pensei, vou fazer um show, né? Foi uma das primeiras aulas com data show que eu dei, né? E aí eu usava direto, né? 100 minutos, né? De diminuir a luz, né? Que o data show ele é mais fraco, né? É. E aí começava, né? Aí acho que na terceira aula os alunos pediram, né? Levantaram a mão, professor, podemos conversar com o senhor, né? Falei, claro, né? E eu achando, né? Assim, nossa, tô abafando. Estourei. Slides É, coloridos, coloquei até vídeo, coloquei som, né? Na época era uma coisa assim um pouco mais difícil, né, de ter. E conseguir o data show também era muito difícil, porque às vezes você tinha um data show para 20, 40 salas de aula, né? que era Então muito era caro na época, era né? uma briga, né, para conseguir, né? Mas eu confesso que como eu era coordenador, eu tinha umas vantagens, né? Então eu consegui ali. Consegui. Desculpa, esse é ali uma... Mas assim, aí eles me chamaram a atenção, professor, a sua aula é muito legal, mas será que você poderia usar menos o data show? Porque nós trabalhamos o dia inteiro, estamos cansados, o senhor diminui a luz e todo mundo dorme aqui. Aí eu comecei a pensar, por isso que a sala é tão silenciosa, né? Não é porque prestava atenção, mas porque Todo estavam mundo dormindo na Tava dormindo. minha aula, dormindo. né? Aí eu comecei a pensar, não, nós não podemos depender apenas da tecnologia, né? Temos que fazer aulas variadas, né? Na É, metodologia, né? isso é verdade. Eu, Ah, como já passei pra graduação, Aham, realmente eu trabalhava à noite. aham. E às vezes era difícil segurar ali. Trabalhava à noite, de manhã na faculdade, e aí para alguns professores ali colocava aquele slide, começava. Era difícil realmente segurar o. Sim. E a aula de graduação para o professor é mais difícil do que a aula da pós. A É, pós é muito tranquila, é que né? o aluno já tem uma bagagem ali, né? Isso. E a De... graduação é muito diverso o público que está assistindo, né? Então, assim, a pós-graduação é muito tranquila de você lecionar. A graduação é muito mais, você precisa de muito mais esforço, muito mais dedicação, né? Legal. É, na verdade, hoje em dia, a gente não pode a gente entrar nesse assunto aí, né? A qualidade do ensino diminuiu bastante. Então, você já o professor da graduação não recebe alunos, às vezes, é, totalmente prontos para aquilo. Uhum. Passou ali porque passou. É dificuldades que a gente tem e acaba realmente. Aí agora, quando vai para a graduação, se é uma escola, uma faculdade, uma universidade boa, né? Uhum. Refina mais, aí vai para pós, o cara já está um pouco mais preparado, né? Com certeza, com Agora, a certeza. educação básica nossa caiu muito, né? Caiu demais. Uhum. E realmente, os professores da graduação acabam sofrendo um pouco mais aí. Verdade. Mas vamos lá, continuando. Demetrios, parece, né? A gente vamos conjecturar alguma coisa, né? Mas É. se você não tivesse conhecido o Rotary, como você acha que seria a sua vida hoje? Se você não tivesse o convite para o Rotarate. Eu não consigo imaginar. É. Eu nunca pensei nisso. É. Primeira vez que alguém me leva a pensar nisso, ou eu penso, eu não consigo dissociar a minha vida do Rotary. Tá? Quando eu falo Rotaract, Rotary é a mesma coisa, tá? Uhum. Sim. Mas eu não consigo dissociar a minha vida porque foi transformatória, sabe? Eu já vim de uma família que era uma família que sempre trabalhou em prol das pessoas, sabe? Então, assim, uma família que no final de ano nós fazíamos o Natal, tinha uma pequena favela próxima da nossa casa, nós fazíamos distribuição de doces, de brinquedos. Meu pai que comprava, né? Era uma coisa que só meu pai comprava, assim. E nós fazíamos doação, nós visitávamos essas casas, né? Fazíamos um censo para saber quantas crianças, qual a idade, né? Para saber qual presente que nós íamos dar, tudo assim. E não era uma família abastada, assim, uma família, uma classe média normal, assim, né? Mas sempre havia esse cuidado, né? Então, assim, as pessoas, às vezes tinha um andarilho passando lá próximo, ia pedir comida, meu pai e minha mãe levavam para o almoço, almoçavam junto conosco, assim, então nunca teve nenhuma diferenciação de pessoas, né? Assim, a pessoa às vezes não está higienicamente, vamos dizer assim, usar esse termo normal, né? Assim, então, primeiro tomava um banho lá em casa, meu pai dava uma roupa para essa pessoa, daí almoçava conosco, né? Depois ainda fazia um lanche e tudo. Então, assim, a minha família nunca teve, eu já nasci num berço de pessoas preocupadas com os demais, né? Então, sempre isso aconteceu, né? E até um caso que aconteceu, mas eu lembro assim, eu acho que eu estava no exército ainda,
E tinha uma mulher que quase todo ano, na época do Natal, ela entrava em trabalho de parto. Aí iam lá na casa, meu pai tinha um Fusca, meu pai pegava essa mulher e levava para o hospital para ter o filho no hospital, né? E teve, né, nesse último ano que aconteceu, acho que era o terceiro, quarto parto dela, e era sempre na época do Natal, né? E aí eu peguei levando e ela nasceu o filho dentro do carro, Nossa. Nossa. né? E eu lembro todo nervoso, né? De repente estourou a bolsa, né? E de repente escutei o choro da criança. E eu não sabia se eu parava o carro, se continuava no hospital. Não fui para o hospital. Aí levamos, né? Assim, aí depois tive que limpar o carro, né? Assim que estava bem encharcado, né? Mas eu lembro que foi uma experiência muito forte, mas é que até era meio natural, sabe? Porque, assim, sempre isso fazia parte da nossa família, né? Então, e o Rotary é a mesma coisa, né? É um grupo de amigos, né? Que são profissionais, todos têm que ter uma profissão, né? Para fazerem parte do Rotary, mas são amigos, né? E além de amigos, todos nós temos o propósito de ajudar os demais, né? Então, assim, eu encontrei minha casa, né? Então, eu não consigo imaginar a minha vida sem o Rotary, né? Não é ser piegas, né? Mas realmente, assim, não consigo imaginar. Não é possível Não, desassociar a não sua tem história, como. né? Porque ele mudou minha vida, né? Assim, não só nesses projetos sociais, mas eu fiz um mestrado, né? Voltei para lecionar. Então, se trabalhei 18 anos, muitas faculdades, algumas faculdades assim por aí. Eu, por exemplo, fui um dos fundadores, né? Fui o primeiro coordenador, o primeiro professor, assinei os primeiros documentos, contratei os professores, fiz os planos pedagógicos, PPI, PPP. Então, eu trabalhei com tudo isso, né? Então, assim, e graças ao mestrado, que foi graças ao Rotary, né? É interessante pensar, né? Que se você não tivesse feito esse mestrado, talvez você não teria entrado na área, não faria por aqui, Aham, jamais teria sido esse professor, aham, sido esse fundador de escolas e faculdades aí, né? uhum. É Realmente é bem interessante. quase que o Rotary foi, foi de encontro, né? Quase uma escolha. O Rotary escolheu, né? Isso. Você. Nós temos eu tenho uma frase, não sei se é minha, tá? Mas você não se torna rotariano. Você é um rotariano e você descobre que é rotariano. É, Mas, assim, a pessoa que é de bem, que ajuda, não precisa fazer parte de um Rotary, não precisa fazer parte de uma igreja, não precisa nem. Eu acredito em Deus, mas a pessoa não precisa nem acreditar em Deus. Eu conheço pessoas que se alegam serem ateus, porém são muito mais cristãs, muito mais boas do que muitas pessoas que frequentam igrejas, né, toda Sério? semana e fazem um monte de coisas. Então, assim, mas essas pessoas, e o Rotary é a mesma coisa. Você não se torna Rotary por usar essa roda, esse pin aqui. Você é Rotary porque está aqui dentro, né? Então você já nasce no Rotariano. Você ainda só não sabe que você é Rotariano. Mas não é só Rotary. Tem Lions, tem outras entidades, né? Uhum. Também que você é, pode. Há igrejas, né? Que você pode fazer parte e ser tão bom como qualquer outra pessoa. é. Né? Eu costumo dizer isso muito com a enfermagem, né? Aham, Muitas pessoas falam, ah, por que que você escolheu ser enfermeiro, né? Então é bem assim, a enfermagem me escolheu porque eu gosto de cuidar das pessoas, né? As uhum, pessoas normalmente falam assim, ah, você gosta, muita gente fala, você gosta de ser enfermeiro, né? Aí eu falo assim, não, eu gosto e realmente é uma coisa que eu nasci, acho que para ser enfermeiro mesmo, né? uhum. Por mais que ainda também atuo na enfermagem, ainda atuo assistência, mas tudo isso que a gente faz na empresa, Enfermeiro Laurindo, essas podcasts, essas conversas, faz parte da enfermagem. A enfermagem é muito além que hospital, né? Sim. E E, só, desculpa não, ali, eu vejo enfermagem, não só enfermagem, mas outras profissões na área de saúde, não é uma profissão, é uma vocação. é Né? verdade. Porque, infelizmente, né, aqui no Brasil, né, muitas profissões que são vocações como a docência, né, principalmente no ensino básico, eles não são reconhecidos, né? Você vai em Nem outros um pouco. países, o É, enfermeiro, o salário, eu estava vendo, acho que no Canadá, assim, o salário do enfermeiro é muito legal, muito bom. É lógico, o custo de vida lá é mais alto, né? Mas, assim, é digno, né? O salário que você recebe, hoje o enfermeiro no Brasil, infelizmente, você tem que fazer, tem que ter 2, 3 jornadas, né, para ter um salário digno, né? Então, assim, realmente, assim como o professor, né? Quer dizer, o professor tem que sim. trabalhar em várias áreas e ainda ter outras profissões para poder ter uma dignidade, né, de salário para poder sustentar sua família, né, ou ter seus sonhos realizados, né? Isso é É. verdade. E voltando a falar um pouco mais sobre a origem do Rotary, né? Como que é a origem dele, como que ele se dissipou ali para todo o mundo, né? Que hoje o Uhum, Rotary é internacional, enfim. uhum.
Vamos dizer que eu vou usar um termo assim, já que estamos na área de saúde, um vírus do bem, né? É. Que ele foi contaminando as pessoas, né? E foi espalhando, como eu falei, depois dos Estados Unidos, foi o Canadá, depois foi a Europa, logo depois veio para o Brasil, né? O Rio de Janeiro foi o primeiro Rotary, né? E alguns anos depois, ele veio para Curitiba, né? Através, o Rotary Curitiba, ele foi através de uma missão, né? De um norte-americano, né? Que veio para o Brasil. E aí nós fomos apadrinhados pelo Rotary Clube do Rio de Janeiro, né? Mas ele assim, ele não hoje um Rotary, né, ele pode criar novos Rotarys. Então assim, hoje o nosso clube de Rotary, nós já fundamos, acho que foram 32 Rotary clubes, né? Em Curitiba, no Paraná e também em Santa Catarina. O nosso foi o primeiro do Paraná e Santa Catarina. O nosso primeiro afiliado em Santa Catarina foi de Joinville, né? E aí Joinville também replicou e criou-se outros Rotarys, né? Então assim, ele foi espalhando pelo mundo inteiro. Somente em épocas de guerra, né, principalmente na Europa, que alguns Rotarys deixaram de existir por uma questão do governo, né? Então, assim, tipo, na Alemanha, na Espanha, quando teve a Guerra Civil, porque foi constatado que, assim, o Rotary é como se fosse uma entidade, não entendo mal esse termo, subversiva, assim, que Uhum. ela ia contra aquilo que os ditadores Ah, sim. queriam impor, né? Então, assim, traziam ideias diferentes. Até eu lembro que na década de 90, eu participei de uma reunião no nosso clube de Rotary e estava um diretor da OTAN, né? Acho que era um português, se não estou enganado. E ele mencionou que quando houve a queda, né, da União Soviética, eles foram ver os arquivos, né, lá da União Soviética e tinha muitas informações de que os Rotarys, né, estavam sendo monitorados. Não tinha Rotary dentro da União Soviética, mas a gente tinha muita influência, porque eles compravam equipamentos agrícolas, né, de outros países e a pessoa que fazia a instalação, ia negociar, muitos eram rotarianos. E começavam a falar ideias, né? Tipo assim, olha, vamos unir, tem que ter força, né? Então, assim, vamos fazer alguma coisa. E aí eles ficavam acompanhando, né? Eu acho que era a KGB, ela tinha relatórios da KGB que eles ficavam monitorando estrangeiros que entravam na União Soviética para ver se eram rotarianos ou não. Então, Olha. assim, de certa maneira, o Rotary também influenciou, né? Assim, nessa questão dessa não vou dizer que ele não fortemente, assim, mas indiretamente ele pode ter influenciado, assim, até no desfazimento, né, da própria União Soviética, né? Então, assim, Uhum. porque as pessoas querem o melhor, né? E você, numa ditadura, você não sabe que o povo vai sofrer com isso, né? Então, É. assim, Com e o certeza. Rotary, ele, onde tem problemas, né? Normalmente o Rotary, quando tem uma catástrofe no mundo inteiro, o Rotary é um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair, né? Então, o Rotary chega com equipamento de socorro, com barracas, tudo, e depois que acabou, tipo, já foi sanado aquelas questões daquela catástrofe, como aquele maremoto que foi na Malásia que aconteceu, tem que reerguer pontes, tem que construir escolas, né? Tem que construir igrejas, e aí o Rotary está participando dessas atividades, né? Continua dando Legal. todo o suporte ali, né? Aham, exatamente. Bacana. Igual, por exemplo, assim, a Polio Plus, né? A Polio Plus, por muitos e muitos anos, o Rotary que patrocinou, né? Tanto a compra das vacinas como a Uhum. logística da distribuição. E pelo Nossa. Rotary, a última informação que eu tenho, que foram mais de 2,5 bilhões de crianças vacinadas da poliomielite, Rapaz. né? Isso foi um projeto que começou em 85 e o objetivo era acabar com a poliomielite no mundo inteiro. Hoje, só Afeganistão e Paquistão ainda possuem a poliomielite. O resto do mundo foi, Olha. Sabe? foi, ah, foi Erradicado ali. erradicado, né? E aí, inclusive, Interessante. na semana passada, nós tivemos palestra com o ex-ministro de Saúde, Alcine Guerra, né, que foi Uhum. a pessoa que é responsável pela criação do SUS, né? E ele contando que no governo dele, ele doou 500 milhões de dólares para o Rotary, né, para distribuir vacinas para a África. Então, assim, muitos governos, né, e muitas entidades usam o Rotary como ponte, né, por ser uma entidade séria. Então, eles preferem entregar o dinheiro para o Rotary e o Rotary que faz a distribuição, né, desse dinheiro, faz a construção, se responsabiliza por esses projetos, né? Legal. Muito bacana. Interessante. Você já comentou, né, sobre o início do Rotary no Brasil, foi no Rio de Janeiro. Uhum. Só abrindo um pouco mais sobre isso, você lembra mais ou menos quando foi esse início, o ano?
e como que tá hoje em dia essa questão do Rotary no Brasil. Demorou muito tempo para se expandir, Uhum. o Rotary no Brasil. Hoje em dia é uma entidade, né, que já é bem difundida, apesar de já ter mais de 120 anos, como você disse, né? Aham. Mas no Brasil, essa realidade, tem quantos anos o Rotary no Brasil? Então, ele veio em 23. Agora tem que fazer as contas, Faz bastante tempo, É, hein? né? é. Então, são Cento e... 103 anos. É, 103 anos. 103 anos. Aham. Bem próximo com a Bem, história do bem Rotary próximo da, da, Mundial. da da história É isso mundial, mesmo. então. E em 33 foi fundado o nosso Rotary, né? Aqui em Curitiba, né? Então, assim, O de Curitiba já é de 33, né? 33. É Aham. bem antigo já. Esse ano fizemos 93 anos, dia 20 de março, né? Inclusive, semana que vem, no dia 24 de abril, na Assembleia Legislativa do Paraná, teremos a comemoração, né, do Dia do Rotariano Paranaense. E o Dia do Rotariano Paranaense é no dia 27 de abril, que é a data da Carta Constitutiva do Rotary Clube de Curitiba. Então, assim, ele foi fundado em 20 de março, porém, a gente recebe uma carta que é como se fosse uma certidão de nascimento, Uhum. né? E a data dessa carta é 27 de abril de 1933. Então, Olha. o Dia do Rotariano Paranaense é comemorado no dia da nossa constituição do nosso clube, né? Então, assim, o Rotary, ele está muito arraigado com a história de Curitiba e do Paraná. Tanto que do nosso clube de Rotary já saíram 6 governadores do estado, né? E acho que foram Nossa. 5 prefeitos, né? Olha. Então, assim, muitas instituições que hoje são fortes, por exemplo, o Hospital Horácio Guettner. O Horácio sim. Guettner, ele era presidente do nosso clube, né? Ele é Hum. médico, né, que fundou o Horácio Guettner. E então, assim, o Hospital Horácio Guettner está muito ligado também com o Rotary Curitiba. Então, você vê hoje, assim, muitas ruas em Curitiba com o nome de ex-presidentes do nosso clube, né? Uhum. Muitas empresas grandes que nasceram, algumas já não existem mais, mas que nasceram, foram criadas, né, por presidentes ou membros do nosso clube, né? Nossa. Tem Interessante. bastante relevância dentro do Brasil, assim, o Rotary ele já é bem difundido. Muito, muito, Muito muito. difundido. Aham. É muito difícil você ver uma cidade que não tem um Rotary. É só quando está chegando na cidade você vai ver o Marco Rotário, né? Sim. Uhum. Que é um monumento com essa roda denteada aqui, e aí você vai saber que lá tem um Rotary. Por que isso é também interessante? Assim, por exemplo, eu sou rotariano. Em qualquer lugar do mundo que tem um Rotary, se eu precisar de uma ajuda, a primeira pessoa que eu vou recorrer se não tiver ninguém lá dentro daquele país é o próprio Rotary. Eu lembro que quando eu estava lá em Madrid, eu estava tentando fazer o meu visto de estudante. Eu tinha o visto de turista, 90 dias, e estava vencendo e precisava fazer meu visto de estudante. Só que a fila na delegacia de imigração, eu chegava cedo, já era meio inverno lá em Madrid, chegava cedo, só que a fila, em vez de crescer para trás, crescia para frente, porque o pessoal ia furando fila. Eita. E tinha a máfia Nossa. russa e tinha a máfia chinesa. E tinham pessoas que você suspeitava que estavam armados, então ninguém contestava, né? Aham. Mas chegou um ponto que eu não conseguia, tipo, um dia, 2 dias, 3 dias, e ia passando o tempo e não conseguia, e estava acabando meu prazo, até que eu pensei, vou acionar o Rotary, né? Liguei pro Rotary, o Rotary assim, olha, acho que retornaram 1 ou 2 horas depois, olha, vai na estação do metrô X, tal horário, vai ter uma pessoa lá te esperando. Cheguei lá, tinha um senhor, né, uniformizado com a roupa da Guarda Civil, né, que seria um equivalente a uma guarda militar lá de Madrid, né, mas só que civil, né, por ser esse nome. E aí ele falou assim, aí pegamos o metrô, fomos até a delegacia de imigração, chegamos lá, em 5 minutos consegui meu visto. Aí eu Olha. descobri que ele era o chefe de toda a guarda civil de Madrid, né? Então, assim, Olha. graças ao Rotary, em questão, coisa que eu não conseguia há quase 2 semanas, em questão de, sei lá, 2, 3 horas, a gente conseguiu o visto, né? Então, assim, qualquer lugar do mundo que eu precisar uma ajuda de um rotariano, eu posso entrar em contato e solicitar ajuda, né? Porque nós temos algo em comum, né? Bacana, Aham. muito legal essa ideia. E falando de Brasil, né? Uhum. O Brasil tem uma relevância, assim, referente ao Rotary no mundo? As participações do Rotary Brasil referente ao resto dos outros países? Tem sim. É lógico, alguns países são mais ricos, por exemplo, Estados Unidos e alguns países da Europa, eu não sei agora a questão de informação de valores, né? Uhum. Porque, assim, Sim. o Rotary é dividido
vamos dizer assim, uma divisão em dois, né? Existe o Rotary Club, né? A Rotary International, né? E tem a Fundação Rotária. A Fundação Rotária, ela foi criada depois do Rotary International. Qual que é o objetivo dela? É arrecadar recursos, todos os projetos que implicam em valores financeiros, né? Que você possa, vamos dizer assim, eu quero construir, por exemplo, no ano passado nós tivemos um Rotary em Curitiba chamado Rotary Clube Mercês, que ele foi no Hospital Horácio Guettler, e lá eles descobriram que o hospital estava precisando de um aparelho, e me perdoem, né, se eu não falar corretamente os termos, Sim. que quando o médico fazia uma cirurgia, né, para a retirada de um câncer, às vezes ficavam, tipo uma metástase, ficava alguma coisa que ele já tira uma área de segurança, tá? E aí ele retirava tira essa área de segurança, mas porém com o tempo ele podia voltar aquele câncer. E o número de mortes era até bastante elevado, né? Nesses retornos do câncer, né? E aí existia um aparelho que ele auxilia o médico a detectar, né, onde possa ter mais. Como eu falei, me perdoem, o meu Sim. linguajar não está correto, né? Mas Sim. grosseiramente seria Uhum. isso. E ele ajuda para ele tirar uma área de segurança com melhor, e aí evitar que o câncer retorne, né? E aí esse aparelho ele custava era um bom dinheiro, assim, muitos milhares de dólares, né? Né? E aí, assim, o clube se juntou com outros clubes, inclusive com o nosso, né? Cada clube deu um pouco de recurso. Esse clube Rotary Mercês, ele fez muitos projetos, né, para arrecadar recursos e arrecadou uma parte do dinheiro. E o restante do dinheiro, a Fundação Rotária foi lá e bancou. Então, assim, muitos projetos, por exemplo, nós compramos um craniótomo, acho que para o Pequeno Príncipe, compramos também uma máquina de hemodiálise também para o Pequeno Príncipe, que parte do dinheiro veio do Rotary, no nosso clube de Rotary, e parte do dinheiro veio da Fundação Rotária. Então, tem projetos que a Fundação Rotária ela entra com 50%, 75%, e pode até entrar com 100%, de acordo com a relevância daquele projeto, né? Então, assim, a Fundação Rotária, então, todo mês, por exemplo, eu pago uma mensalidade. Essa mensalidade, no caso do meu clube, está incluso o almoço e também está incluso as taxas do Rotary, né, que nós temos que pagar, né, para o Rotary. Esse dinheiro que eu pago não vai para a Fundação Rotária, é só para as despesas do clube, tá? Aí, se eu quiser fazer alguma doação, Fundo Poliplus, ou outros projetos do Rotary, eu faço doações separadas para a fundação, né? Então, assim, então, tem pessoas, por exemplo, hoje o maior doador do mundo do Rotary é a Fundação Bill e Melinda Gates, né? Bill Gates, né, e a Melinda Gates, sua ex-esposa, eles são os maiores doadores do mundo. E para alguns projetos, como para a vacina, Poliplus, por exemplo, cada dólar que o Rotary doa, eles dão o dobro. Eles dão $2, Nossa. né? Então, assim, mas são só alguns exemplos, né? Mas, É. assim, por exemplo, assim, rotarianos famosos. Neil Armstrong, o primeiro homem que pisou na Lua, rotariano, né? O Prince Williams, lá na Inglaterra Sim. atual, ele frequenta o Rotary lá na Inglaterra. Então, assim, muitos presidentes dos Estados Unidos, muitos empresários, artistas, muitos artistas também são ou foram rotarianos, né? Então, assim, muito mais pessoas do que se imagina. E tem muitos projetos que, às vezes, você é beneficiado que você não nem sabe que que é Rotary. que é Rotary que tá Que ajudando. eu acho, na minha opinião, eu trabalho muito na área de marketing, né? Então, assim, o Rotary sempre teve como pauta fazer o bem sem divulgar. Eu vou fazer o bem para ajudar, não preciso fazer o bem e Sim. ficar divulgando. Só que o problema é que se eu divulgasse mais, mas sem tipo, destacar as pessoas, mas sim os projetos, podemos ter um público muito maior que nem frequentar o Rotary, né? Que Exatamente. essa é uma questão. Hoje no mundo temos quase 1.400.000 rotarianos no mundo. No Brasil, eu não tenho certeza a quantidade de pessoas, né, que fazem parte do Rotary. Eu não lembro agora o número, não quero falar errado assim. Mas um dos problemas que nós temos é que nós estamos ficando mais velhos e os jovens não estão entrando no Rotary, né, por questões diversas. Então, não está havendo uma renovação, né, nos clubes. E o Rotary, para existir, precisa de rotarianos, precisa de pessoas. Sim. Né? Você já até antecipou aí, seria a questão da próxima pergunta, né? Sobre essa questão. Então, realmente, o que você tem visto, né? O que está acontecendo, não sobre a questão da participação do brasileiro no Rotary.
não é que a participação está diminuindo, é que não está renovando. Os Exatamente. jovens não estão entrando. Como várias questões, na verdade, né? Várias coisas que acontecem, até mesmo em profissões. É. Existem profissões que estão daqui a pouco morrendo porque os jovens não querem fazer, né? Somente o chão de fábrica, né? O pessoal tá tendo É, muita o chão de dificuldade. fábrica está tendo muita dificuldade. E O não é pessoal que questão nem de trabalha, salário, né? Tem muita gente. tem muito chão de fábrica pagando muito bem, dando benefícios e tudo mais. Aqui, região de Curitiba, tem fábricas muito fantásticas, né? Montadoras e tal. E acho que isso é um mal geracional, né? Uhum. Essa geração aí tá bem complicada. Então, acho que, acredito eu, né? Posso estar errado, mas você pode discorrer sobre esse assunto. Acho que um dos grandes desafios agora enfrentado pelo Rotary é trazer esse público novo para ter mais brasileiros, mais pessoas participando do Rotary. Exatamente. Esse é o grande desafio. Temos mais rotarianos. Já que você falou essa questão de mão de obra, só queria citar um caso. Ontem nós visitamos, a gente fez uma reunião fora do. A nossa reunião no nosso clube acontece na Associação Médica do Paraná, nas quintas-feiras ao meio-dia, né? E ela é aberta para todas as pessoas, né? Todo mundo que quiser participar, a reunião não é fechada, né? Nós não temos rituais, nós não temos. Acho que talvez se fosse para dizer alguma coisa que se repete, saudarmos o pavilhão nacional, que nós sempre saudamos o pavilhão nacional, né? Nós amamos nossos países, isso acontece em todo mundo, e fazemos uma reflexão, que pode ser uma oração ou só uma frase motivacional, e batemos o sino. O sino, a gente bate o sino no início e no final da reunião. É só fazer um marco, né? E aí, ontem nós fizemos uma reunião fora da nossa sede, digamos, né? E fomos fazendo na SEASA. A SEASA é uma central de abastecimento, né? Ela tem aqui no Paraná, acho que temos aqui, eu acho que não sei se é em Cascavel, e não lembro se Londrina, Tem. Maringá, Londrina É tem, quase Ceasa. Ribeirão ali, né? que, Londrina tem. que elas Tem. são estaduais, né? Pois na É. de São Paulo ela é federal. A SEASA, né, ela é uma entidade, né, o presidente que foi lá, ele fez uma palestra no nosso clube, o nome dele é Éder, né, e agora ele está afastado, e ontem ele nos convidou, né, para conhecer a SEASA e conhecer, né, todo o processo deles. Eles fazem, todo dia, eles separam frutas. Então, assim, o que acontece? O produtor de mamão, ele chega lá com mamão amarelo. Sabe aquele mamão lindo que você chega no mercado, assim, nossa, aquele cheiro gostoso, assim, perfeito, assim, amarelinho e tal. Só que ninguém compra na Ceasa esse mamão. Porque até ele chegar no ponto de venda, ele já amassou, já estragou. Então, esse mamão, antigamente, ele é descartado. Ele ia para o lixão, né? Aí, essa pessoa, né, o presidente Éder, ele contando que quando ele assumiu a presidência, né, ele queria montar um banco de alimentos, porque era muito desperdício que acontecia. Num país que tantas pessoas passam fome, Tem né, necessidades, jogar né? comida, né, boa no lixo era horrível, né? Aí ele conseguiu, né, convencer o governo sobre esse projeto, implantaram esse banco de alimentos. Então, assim, todos os dias, os feirantes, né, quem vai lá entregar, lá os atacadistas, separam aquelas frutas e legumes que foram recusados pelos compradores, mas que são em bom estado. Às vezes tem uma manchinha, uma amassada, uma coisa assim e tal. Aí o que eles fazem? Eles montam os kits para entregar para famílias e também para entidades, né, que são cadastradas para receber. E aquelas frutas que estão mais amassadas, tipo o mamão, que está mais amassado, né, ou alguma coisa assim, eles separam, né, a parte boa, cortam, congelam, ensacam e depois distribuem para as entidades, tudo gratuitamente. Ontem eles Nossa. estavam fazendo uma geleia, né, eu sou descendente de alemão, a gente chama de chimia, né, faziam uma geleia de banana, deliciosa, né, e a gente acabou provando lá, muito gostosa. Eles embalam, fecham e doam também. Essa é uma cozinha industrial, tem os congeladores, tudo lá, que eles fazem todo esse trabalho. E vocês têm ideia de quanto que todo mês eles doam de alimentos? Faço nem Faço ideia. Querem chutar? Prefiro não arriscar. Acho que eu... Vai que eu erro feio. 600 toneladas. Nossa. Já pensou? Isso que são 600 toneladas, É muita comida. é muita comida, mas podia ser mais. Podia. Sabe por quê? Falta mão de obra para fazer esse processo de separação. E quem faz essa mão de obra são apenados. São pessoas que estavam no regime carcerário, né? E aí estavam com a tornozeleira, aí vão, né? Essa é uma parceria, né, com o sistema penal,
e aí para essas pessoas irem lá trabalharem, ter uma profissão, aprenderem, ter uma atividade útil, né? E aí ter uma redução na pena. Redução de pena, E uma né? redução na É. pena, né? E ainda aprender a profissão, né? Que é uma coisa fantástica, né? E não ficar naquele ambiente que é contaminante, né? Que a gente Uhum. sabe Sim. que hoje nas nossas cadeias parece que o presidiário ele sai pior do que ele entrou, né? É Pior. uma É. escola do crime, né? É, O sistema não tem nada de reeducar, de reintegrar a É, sociedade. O sim. sistema penal, ele só Aham. te leva a pior. Então, se eles tivessem E mais o pessoas trabalho trabalhando, dignifica, né? O sim, trabalho dignifica demais. se tivesse mais pessoas ajudando lá nesse processo, eles poderiam aumentar mais do que 600 toneladas. Nossa. E olha que nós aqui somos uma entidade estadual, então o Estado que provê esse tipo de atividade. Então, se não fosse o Estado, isso não existiria, né? Se você pegar uma Ceasa de São Paulo, ela é federal. Não existe o banco de alimentos lá. Nossa. Então, Imagina eu quanto não que... sei o quanto que é desperdiçado, né? Imagine a Mas São quantidade, Paulo Aham, é uma cidade tamanho de gigante. São Paulo. aham. Então, veja só, e parece, eu não tenho certeza em relação a isso, que parece que os presos não querem trabalhar nisso, né? Alguns Ah, presos, então falta mão de obra, né, para trabalharem nesse processo ali, né? Existe um frigorífico, eu não vou fazer propaganda dele, porque não Aham, está pagando nós, mas lá na região de Londrina, é muito grande, é um frigorífico que trabalha com abate de suínos. E eles também têm encontrado, falo porque o esposo da minha sogra trabalha lá, eles têm encontrado bastante dificuldade para encontrar pessoas para trabalhar, e aí eles estão trazendo, por exemplo, o marido da minha sogra, ele é aposentado, mas resolveu voltar ao mercado de trabalho. Tem aí seus 70 anos, se eu não estou enganado. Ele resolveu voltar a trabalhar, ele tá trabalhando lá. E também da parte dos apenados, que lá em Londrina tem a PEL, né? A PEL 1, PEL 2, penitenciária estadual, que vai sai de Londrina, esse frigorífico ele é na região ali de Biporã, que é a cidade vizinha, para trabalhar. Então, também apenados que saem de manhã da cadeia, vão para trabalhar, porque também é um frigorífico muito grande e também tem dificuldade de encontrar. E se você vai nesses. Se você procurar é, lugares assim, né? Como a gente gosta muito de falar, a questão do chão de fábrica, aquele é. trabalhador que precisa, a sociedade precisa desses trabalhadores. A idade está ficando cada vez mais alta. uhum, São cada vez pessoas mais velhas trabalhando. Só que tem um grande problema. A pessoa envelhece, mas ela vai morrer. Mas não que o novo não morre, mas quanto É, mais velho, mais dificultoso é, né? E os jovens realmente não têm se interessado por certos trabalhos. E existe aí já estudos, eu venho dessa área, na verdade, a área da construção civil, que tem acontecido muita falta e a maioria dos jovens não querem estar trabalhando com isso, né? Tem essa questão do advento da internet, a modernidade, uhum, as pessoas começaram a enxergar com maus olhos o braçal, né? é. Mas que é necessário, é muito necessário. Igual você fala, numa situação dessa, imagine se tivesse mais gente trabalhando, o quanto não poderia ser beneficiado, sim, sim. quantas famílias, quanto mais alimentos, quase que talvez que dobrar essa quantidade. Aham. Imagina São Paulo, né? Imagine São Paulo. Né? Não, e o Brasil inteiro, né? Tipo, quantas Ceasas tem no Brasil? Não sei quantas tem o banco de alimentos, né? Mas se todas elas tivessem, né, um banco de alimentos, né? Quanta comida que não seria desperdiçada e quantas pessoas deixariam de passar fome, né? Sem precisar ficar independentes numa Bolsa Família ou uma coisa mais assistencial, né? Mas, Exatamente. E falando um pouco aqui também de Curitiba, esse é um projeto bacana, né? Mas a importância do Rotary Curitiba no desenvolvimento da cidade. uhum. Algumas coisas que foi marcante aí para Curitiba. Olha, assim, eu não saberia alencar, né, exatamente quais seriam, mas se você for imaginar que só no nosso clube foram 6 governadores, 5 prefeitos, muita coisa em Curitiba e até no próprio estado, né? Eu lembro que em uma das reuniões, acho que foi na década de 30, isso está em ata, tá? Foi veio a ideia, né, de eles criarem uma carteirinha de vacinação, que não existia carteirinha de vacinação na época. Isso na época de 30, né?
Então, ou seja, assim, a própria ideia do Rotary, né, criou uma coisa que hoje em dia é uma coisa comum, É, que todos têm, até obrigatório, né, você ter uma obrigatório. carteira de vacinação, Ter esse controle, né? é, Fundamental. mas na época, assim, era uma coisa que nasceu dentro de um clube do Rotary, né? Nós tivemos também algumas instituições de ensino superior que nasceram dentro do próprio Rotary, né? Nós temos, assim, não só político, né? Nós tivemos empresários, tivemos poetas, artistas, né? Que vieram, né? Dentro do Rotary. Eu conheço muito mais o Rotary, né? O Rotary Uhum. Curitiba, né? Então, assim, a gente sabe, eu lembro até que numa das atas, né? Nós temos um companheiro, nós nos chamamos de companheiros, né? Hum. Não é nada. O Rotary é uma entidade, ele é político, mas ele é apartidário. Então, assim, porque nós temos que ser políticos, né? Sim, com certeza. Nós Sim. não podemos dizer que nós não somos políticos. Nós temos que ser políticos porque o país, a cidade, o estado que nós estamos, depende de nós. Somos nós que elegemos quem vai estar comandando nossas cidades e estados, né? Mas ele é apartidário, né? Então a gente permite, né? Assim, a gente ter diferenças de ideias, pensamentos, isso é uma coisa normal. E quando faltou agora o termo. Acabei me perdendo agora. Não, essa questão da política, de ter essa liberdade É, de ideias, aham. a pluralidade Sim, sim, sim. é o que eleva o Ah, nível, né? eu lembrei agora, né, que eu ia mencionar, né, eu chamei o companheiro Gilmar, né, Gilmar, ele é uma pessoa, ele é escritor, poeta, é uma pessoa, Gilmar Cardoso, assim, fantástico, e ele fez um trabalho de pesquisa nessas atas antigas, né, para ver histórias, né, que foram criadas, né, e uma das coisas que aconteceram, que criou-se uma cadeira, né, para professor, do ensino básico, né, dentro do próprio Rotary, e esse seria o único que não seria cobrado mensalidade, né? Isso acho que foi em 33 ou 34. Ou seja, já naquela época, né, o salário do professor já não era, Já não era Já não não era. tão. era, não era tão bom, tanto que eles não cobraram mensalidade, mas para entender a preocupação que o Rotary tinha, né, com a questão da educação, né, a importância do professor. Então, assim, Sim. tornou-se, né, que teríamos um professor naquela época, né, e que ele não pagaria estaria isento de mensalidade, né? Então, assim, a preocupação que o Rotary tem, né, nessa questão da formação, né? Então, nós temos hoje muitos projetos, né? Hoje, assim, hoje, dos projetos que mais orgulham, né, o nosso clube, eu acho que nós temos o Rotary Baby, né? É um projeto, assim, que foi constatado, assim, que tinha aqui numa uma região, que é na Vila Ocenac, né? Tinha uma UBS lá, que tinha, assim, muitas mães que não faziam os pré-natais, né? Isso acabava acarretando uma taxa de mortalidade infantil um pouco mais elevada que a média da região, tudo. E aí nós precisamos criar um mecanismo, né, de atrair essas mães, essas famílias, para que fizessem os pré-natais. Aí o nosso clube propôs fazer um kit maternidade. Esse kit maternidade é uma mala de viagem com rodinha bem bonita assim, né? E ela é recheada com fraldas, loção infantil, todo material assim para mãe de primeira viagem, digamos assim. E em alguns casos até um kit de roupas, né, para a criança que acabou de nascer, né? Então a gente monta esse kit e as mães que frequentam todas os pré-natais, fazem todas as vacinações, todas as consultas, até 6 meses depois da criança nascer, ela ganha esse kit, né? Então isso hoje em dia assim é fantástico. A gente vai lá assistir, né? Assim, eles fazem uma espécie de um evento lá, né? Para entrega das malas. Assim, a quantidade de pessoas familiares assim presentes assim é muito gratificante, sabe? E um outro projeto que nós temos, né, assim também que são bem interessante, nós temos um intercâmbio de jovens, né? Então, o Rotary, esse é um projeto muito antigo do Rotary. O Rotary, ele envia jovens, né, de mais ou menos 15 até, ele tem que completar 18 anos. Não, ele não pode ter 18 anos até a data de embarque. Então, assim, é de 15 até 18 anos, são jovens do ensino médio, que daí, quando eles são filhos de rotarianos, o próprio rotariano sócio, né, ele banca a despesa do filho, tá? Porém, nós temos um outro projeto chamado Jovem Destaque, que é um jovem, assim, numa família um pouco mais humilde, tem que ter um limite de renda, né? Uhum. E Uhum. aí, esse jovem, ele participa de uma série de provas, né, de atividades, né, para ver o conhecimento dele, inclusive de inglês, e ele tendo uma nota mínima, o Rotary banca. Toda despesa que ele tiver, o Rotary banca, assim, desde a questão de, vamos, uma mala, enxoval, viagem, atividades, seguro,
tudo o Rotary banca, né? Nós tivemos, há 3 anos atrás, uma jovem que foi para a Alemanha, né? E ela foi muito elogiada. Inclusive, quando teve a enchente do Rio Grande do Sul, ela e outra jovem arrecadaram 16 mil euros Nossa. e doaram para o Rio Grande do Sul. O nosso segundo jovem foi para Lyon, né? Lá ele tem um destaque tão grande também, que a família de lá adotou e vai bancar a faculdade dele lá, né? Olha. E a nossa terceira jovem agora, ela está em Viena, na Áustria, também estudando lá. E o nosso quarto jovem, que vai no próximo ano, ele também vai para a França. Então você vê assim que esse é um dos projetos mais fantásticos que existem. E o Rotary criou por quê? Qual que é a ideia do Rotary em relação a isso? Se eu mandar jovens do Brasil para países do mundo inteiro, né? E países do mundo inteiro vierem para o Brasil, né? Por exemplo, até agora há pouco eu estava hospedando um jovem de Taiwan. Por que eu vou entrar em guerra com outro país se eu conheço aquelas pessoas? Essas pessoas são iguais a nós, É. não são diferentes. Então, essa interação que ocorre entre esses jovens, porque um dia esses jovens serão os líderes, né? E esses Sim. jovens podem decidir o futuro dos nossos países, né? Então, assim, quanto mais as pessoas conhecerem os outros países, você vai perder o sentido de fazer uma guerra. Por que fazer uma guerra, né? Por que falar mal de outro país se eles vêm para cá e... Nossa, é igual, né? Esse jovem de Taiwan, ele, assim, ele me chama de pai, né? A gente tem uma relação pai e filho, né? Então ele fala assim, pai, posso não sei o quê? Pai, posso faltar aula hoje? Tô com dor de garganta. Aí eu brinquei com ele assim, tá saindo sangue? Não, então vai para aula, né? Mas assim, é só uma brincadeira, né? Mas assim, tem um respeito muito grande. Então, assim, tratam com família. E é muito comum, depois que eles voltam para os seus países de origem, anos depois retornarem para visitar a família vir para o Brasil visitar esses jovens, né, para conhecer a outra família, tudo assim. É uma coisa fantástica. Então, é um projeto, tipo, nós estamos formando embaixadores para o mundo inteiro, É verdade. né? É Pessoas verdade. assim. Ah, interessante. Pessoal, só abrir um parênteses aqui. Você está acompanhando essa entrevista, esse podcast, professor Demetrios, o imperador. Não deixa de seguir o canal da Enfermeiro Laurindo, curtir, compartilhar esse vídeo. Vocês sabem que a missão da Enfermeiro Laurindo é trazer aqui saúde, conhecimento, bem-estar para vocês. E por que falar de uma instituição como o Rotary? Por que falar sobre tudo isso? Porque faz bem. Cuidar do próximo, pensar na saúde do próximo, do outro. Vocês estão vendo aqui exemplos maravilhosos, significativos de situações que o Rotary está envolvido e tem beneficiado a vida de tantas pessoas, não é? Então, é uma história muito bonita que precisa ser difundida, que precisa ser compartilhada. Compartilhe com seu amigo, que vai ser legal. E, falando sobre isso, você, Demetrios, sente que, num contexto geral, né, o Rotary em si, a população percebe esse impacto que o Rotary tem na vida das pessoas, ou ainda, como falei, ainda falta um pouco mais difundir essa ideia na mente da população em geral? Uma opinião pessoal minha, tá? Eu acho que muitas pessoas ainda têm um preconceito em relação ao Rotary, né? Tivemos algumas religiões, né, até que proíbem, né, seus associados fazerem parte de Rotary, confundindo o Rotary com outras entidades, né? Ou pensando assim, tem coisas secretas. Não tem nada secreto. Todas as reuniões de Rotary são abertas para todas as pessoas. Qualquer pessoa pode entrar na internet, procurar um Rotary, né, ver a data da reunião. É sempre interessante ligar antes, só para confirmar, né, se a reunião vai acontecer ou não. Mas é uma entidade aberta. Só que ainda tem pessoas que têm um preconceito, né, em relação ao Rotary, né? E como o Rotary ele faz muitas coisas sem divulgar, muitas atividades sem divulgar o que ele está fazendo, isso que acaba criando uma aura, né, de que é uma entidade secreta. Uma comunidade secreta? Mas não tem nada a ver, né? É uma entidade, como eu falei, aberta, né? O Lions, né, é uma entidade irmã nossa também. Então, não tem nada a ver, né, com uma entidade secreta ou que não possa acontecer. E as pessoas, por falta de conhecimento, por ignorância, acabam fazendo pré-julgamentos em relação a isso, né? Então, assim, é muito comum, às vezes, numa reunião de rota, o pessoal vai de terno e gravata e tal, porque às vezes saiu do trabalho, né? O trabalho exige usar um terno e gravata,
Eu, como sou presidente, todas as reuniões eu vou de terno e gravata, né? Porque sim, né? Tipo, Formalidade, só. não tem Formalidade. nenhuma obrigatoriedade, mas eu gosto e eu vou, né, de terno e gravata, assim, né? Mas não tem nenhuma obrigatoriedade em relação a isso. O Rotary, ele tem homens e tem mulheres, né, que fazem parte, né, dos clubes, né? E as mulheres trabalham muito mais do que os homens, né? Muitas vezes, né? E isso em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Qualquer lugar, né? Mas assim, o importante, mas o que eu vejo assim que como o Rotary ele não divulga essas atividades, né? Ou faz uma divulgação muito pequena, acaba as pessoas por não conhecer fazendo pré-julgamentos, né? Em relação ao Rotary, né? Mas o Rotary ele tem pessoas de todas as religiões, né? Todas as religiões fazem parte do Rotary, né? E o Rotary não tem nada, né? Que ele corte assim, você não pode entrar. O que eu falei assim, tem que ter uma profissão, mas qual profissão? Tem que ter faculdade? Não precisa ter faculdade, né? Profissão pode ser uma profissão que não exige uma faculdade, um trabalho braçal, como você falou. É lógico, tem as obrigações financeiras, que tem que pagar as obrigações. Então, assim, a pessoa tem que poder pagar sem que isso seja um sacrifício para ela, né? Então, Sim. assim, e as obrigações são para pagar a existência daquele clube de Rotary, né? As despesas que existem naquele clube de Rotary, né? Mas eu acho que se fosse mais divulgado, né? As pessoas... Porque hoje, por exemplo, assim, a gente tem muitos projetos que nós fazemos para arrecadar recursos para projetos nossos, né? Seja para doação para a Fundação Rotária, para pagar vacinas, para pagar medicamentos, para pagar barracas quando tem um desastre no mundo inteiro. Muitas barracas que são montadas, né, naquela estrutura, quando não tem mais casa, foram destruídas, são patrocinadas pelo Rotary, né? Nós temos projetos que nós recebemos cadeiras de rodas de uma entidade dos Estados Unidos, gratuitamente, não tem limite de cadeiras, a gente pode pedir quantas cadeiras tivermos, né? Precisarmos, né? Só que tem que ter um cadastro antes, né? Tem que fazer, a gente paga, na verdade o clube paga um frete só. E então, assim, tem muitos projetos que às vezes as pessoas não conhecem. Não faz ideia que existe, né? E que poder usar o Rotary como parceiro, né? Então, assim, eu vou fazer um projeto, procure um Rotary na sua cidade, na sua região, e peça assim, o que o Rotary pode ajudar, né? Às vezes o Rotary pode dizer não, porque ele já tem muitos outros projetos, né, trabalhando, e ele não dá conta de fazer mais um projeto. Mas ele pode encaminhar para um outro Rotary, ou pode dizer qual que é o caminho. Dentro do próprio Rotary, também um local de network. Então, assim, se eu preciso algum contato, né, seja na área privada ou na área pública, o Rotary permite esse contato, né? Um exemplo, assim, semana que vem nós teremos o Rafael Greca, né, fazer uma palestra lá no nosso clube, né? Então, assim, eu não tinha um contato dele, né? Mas eu pedi, me passaram, entrei em contato, pessoa maravilhosa, super acessível. Eu até brinquei com ele assim, mas como é que eu te chamo agora, né? Secretário, ex-secretário, ex-ministro, ex o quê, né? Triprefeito. Triprefeito, né? Daí ele falou, me chama de Rafa, né? Assim, puxa vida, né? Assim, e o Rotary permite isso. O Rotary aproxima, né, as pessoas, né? Porque você sabe que as pessoas estão lá para ajudar, não estão lá, não estou lá para em benefício próprio, né? Eu estou lá para ajudar ou uma entidade, o próprio Rotary, a fundação, alguma coisa nesse sentido, né? Então, nós estamos aí para ajudar, né? A máxima do Rotary é ajudar as outras pessoas, né? Legal. E isso tudo que a gente falou sobre o Rotary, sobre os projetos, quem é mais beneficiado? As pessoas, os companheiros do Rotary, quem faz, os participantes, ou quem é ajudado pelo Rotary? Muito mais se beneficia quem mais dá, quem mais oferece. Não tenho dúvida nenhuma que quem mais ajuda é quem mais recebe em troca, sabe? O fato de você poder dar um kit gestante para uma mãe, às vezes uma jovem lá de 14 anos, né? E ela nunca teve uma mala, às vezes, na vida dela, né? O fato dela ganhar aquela mala, uma mala muito bonita, né? Inclusive o nosso patrocinador, né? É a Mala Zica, né? Que fez essa doação. Não pede nada em troca, né? Simplesmente doa porque reconhece que o Rotary é uma entidade séria e faz essa doação, né? Então, assim, todos os projetos que nós fazemos, né? E eu, como eu falei, desde criança, né? Eu sempre estive trabalhando com projetos através dos meus pais, né? Assim, nessas... Tá enraizado no seu princípio, né? Já. Você já veio criado com isso, né? E não é possível admitir você não poder ajudar as pessoas, né? É lógico, hoje, estando como presidente do clube, você quer abraçar o mundo, né?
Só que a primeira coisa que a gente tem que pensar assim, não, calma, 2 pés no chão, vamos tentar fazer as coisas aos poucos, né, para que você possa, fazer bem feito, né. Não pode abraçar o mundo, né. Então assim, eh, isso que muitas vezes a gente fica um pouco frustrado de que você pensa: "Eu podia ter feito mais", né. Porque quando você faz o bem, assim, o retorno que você recebe é incrível, é incrível. Assim, eu sou uma pessoa que é muito, muito raro eu tomar um remédio, assim, é muito, muito raro. Mas eu não vou dizer nada assim, nada esotérico assim, mas dá a impressão que quando você faz o bem, parece que vem uma energia, sabe, parece que vem uma eu não sei se é endorfina ou o que que é, qual o termo que se usa em relação a isso ali, mas parece que você se sente Dopamina, A né? dopamina que é Dopamina. liberada, né? vocês são da área que sabem, né, mas eu sei, me dá um prazer de saber de você ajudar É a e hormônio do prazer ali, a dopamina, que dá Você aquela dá. satisfação, aquela coisa E gostosa eu de... que sou muito emocional, assim, eu olho assim e às vezes até meus olhos lacrimejam, né, assim, que eu penso: "Nossa, eu tô fazendo tão pouco, podia fazer tão mais, né, por essas pessoas". E eu lembro, se me permite contar uma história, muitos anos atrás, década de 90 ainda, eu visitava um hospital chamado São Roque, em Piraquara, que na época era conhecido como Hospital dos Leprosos, Sim. Hanseníanos, né. E tinham 2 doenças lá, hanseníase e tinha fogo selvagem. Né, fogo selvagem é uma doença terrível, assim. E eu fui visitar um jovem, e aí nós levávamos sabonete, erva mate, é uma coisa assim, mas o principal de tudo era conversar com aquelas pessoas, que muitos foram abandonados, né, pela família, né. E aí chegando tinha no final de tarde, era acho que um outono mais ou menos, a temperatura assim, estava mais fresquinho, e tinha uma enfermaria, tinha acho que uns 8 leitos, e no final tinha uma cama que estava do lado da janela, né, então entrava a luz, assim, parecia coisa de filme, assim, sabe. Aí cheguei lá perto, tinha um rapaz lá, daí eu falei assim: "Ah, vamos, a gente vai fazer um teatro lá fora, né, vamos assistir o teatro?". E ele assim: "Não, não, né, eu prefiro ficar aqui". E ele com lençol, né, por cima, né, e eu assim com ele, e eu olhando pra ele assim, falando assim: "Ah, mas vamos lá, cara, vamos lá, vamos animar, tal, né". Falei: "Não, não, não". Aí até que eu peguei assim: "Não, deixa, eu te levo no colo". Eu já tinha feito isso, de pegar as pessoas lá, tipo, colocar no colo, assim, porque não tinha cadeira de rodas ou alguma coisa, colocar no colo, brincava e levava, né. Aí quando eu fui fazer esse movimento, aí que eu olhei, tipo, eu só olhava para o rosto, não olhei para o corpo dele, estava com lençol, mas saíam 2 sonas, né. Aí eu vi que, por exemplo, o lençol, ele terminava um pouco abaixo da cintura. Tipo assim, tinha aquele forma tipo, aquele ele não tinha as 2 pernas e não tinha o braço Hum. esquerdo, só tinha o braço direito. Ah, Aí quando eu fui colocar as 2 mãos, né, pra pegá-lo, né, não sei se eu ia levá-lo realmente, não ia levar, né, mas eu fiz esse movimento, eu parei, congelei, né. E ele viu que eu fiquei congelado, daí ele falou assim: "Nossa, o dia tá bonito hoje", e eu: "Aham. Nossa, Deus é muito bom para nós, né", e eu: "Aham. É, a gente tem que agradecer sempre a Deus, né, por tudo que nós temos", né, eu: "Aham". Aí eu fui tirando, ele me ajudou, tipo assim, porque eu não sabia o que fazer, fiquei constrangido, só que ao sim. invés dele reclamar de alguma coisa, da vida dele, sei lá, não, ele me ajudou, tipo assim, ele viu que eu estava aquela situação, ele tentou amenizar, daí fiquei lá um tempo com ele, fiquei conversando lá um tempo, né. Eu nem fui assistir lá o teatro. E aí fiquei conversando com ele e saí, mas aquilo até hoje me impacta, assim. Marcou. No Marcou mês a seguinte sua que eu vida. voltei, ele já tinha morrido, né. Mas, assim, ele foi uma coisa que marcou muito, assim, tipo, ele que não tinha nada, estava agradecendo a Deus. E aí eu comecei a ponderar, foi em 92, se lembra agora, 92. E eu comecei a ponderar, assim, como eu reclamava. Porque quando eu vim para Curitiba, eu vim morar numa pensão, né, então eu morava num quarto de pensão. Eu lembro que eu cheguei na Praça Osório, né, não sabia o que fazer na minha vida, né, e aí fui procurar pensão para morar, né, tava lá com 2 malinhas, sentei num banquinho lá e comprei um jornal, né, que era chamado Alô Negócios, eu acho, e comecei a procurar pensão para morar. E achei uma pessoa maravilhosa que me acolheu e virou minha segunda mãe. Mas mesmo assim reclamava, não tinha carro, não tinha moto, não tinha dinheiro, não tinha um monte de coisa e tal. E aquela pessoa não tinha família, não tinha as 2 pernas, não tinha um braço, tinha sonda saindo E e não reclamou. tava agradecendo. Agradecendo, né, e me ajudando, né. E eu pensei assim: "Cara, eu não posso reclamar de nada da minha vida, né. Eu tenho tudo, eu tenho saúde". Tipo, toda manhã eu acordo da cama, primeira coisa que eu faço é agradecer. Primeiro porque eu acordei, segundo porque eu saí da cama, né. E quando eu vou dormir é a mesma coisa, né, agradeço por tudo que passou, assim. Aí tem momentos de fraqueza, que a gente reclama, né, de uma dificuldade ou outra, mas eu não posso reclamar.
né? E quando a gente reclama, isso é um mal. É o mal. Isso impregna, e aí começa a vir doença, começa a vir problemas. Isso é com isso é. certeza. Eu sou muito de falar, né? Eu falo sobre essa questão. Fala-se muito, na verdade, hoje em dia, sobre a questão da lei da atração, né? Que o pessoal fala. Eu não encaro dessa forma como lei da atração, mas eu acho que assim, eu creio muito na questão da palavra, daquilo que você fala, tem poder, né? Eu creio em Deus, né? E eu sei que aquilo que você proclama sobre a sua vida, aquilo vai acontecer. Sim. Sim. Então, aquilo que você realmente proclamar, você colocar para fora, rapaz, aquilo vai acontecer com você, de uma forma ou de outra. É uma coisa interessante. Eu uma vez já fiz isso já, até influenciado por alguns coaches, nada contra, né? Mas eu fiz, uma vez recortei uma planta de um apartamento, né? E um carro, que era um estilo de carro que hoje eu tenho, que é um carro estilo cross, enfim. E aí, quando eu parei para pensar nessa correria, trabalhando no hospital, e a gente eu falei, nossa, tudo aquilo que eu, fazendo faculdade, sonhei em ter, né, ainda está construindo um apartamento, mas já está adquirido. Está em fase de realização, né? Aí eu falei, nossa, eu recortei, colei no quarto. Minha mãe falou, o que é isso? Eu falei, não, eu tenho vontade de ter um carro desse e Eu não tinha carro na época. E um apartamento, que era o meu sonho. Apartamento 3 quartos e tal. E eu falei, nossa, eu tenho exatamente aquilo que eu pensei e desejei ter, né? Fiz essa materialização. Isso é muito interessante. Eu vejo que assim, que quando você deseja uma coisa e você é do bem, pode até demorar e pode não vir da maneira que você achava que era o melhor para você, né? Porque às vezes pensa, eu queria ganhar muito dinheiro. E o dinheiro corrompe e a pessoa toma as decisões erradas e se torna quem ela não queria ser, né? E às vezes a própria necessidade de alguma coisa, você foi pegar teu carro, né? O carro que você sonhava, e o carro tá com o pneu furado. Você ia sair com a sua esposa, sei lá, fosse solteira para uma balada, e o pneu furado. Aí você xinga, né? Faz um monte de coisa tal, mas às vezes aquele pneu furado, eu penso assim, tá? Não é poliana, né? Ser poliana, que né? Assim, mas assim, não era para ser aquele momento para sair. Né? Às vezes, se eu tivesse saído com o carro naquele momento, poderia ter acontecido um acidente, poderia ter acontecido um atropelamento, alguma coisa assim. Então, assim, não é, como eu falei, não é viver como poliana, né? Mas sim é você pensar assim, cara, não é para ser aquele momento. As coisas não eram para ser daquela maneira. Às vezes você queria comprar muito um imóvel, né? Eu trabalho muito com isso, e o imóvel não é aquele que, mas meu sonho é comprar esse imóvel, mas você conseguiu comprar um outro. Faz parte, né? E se você ficar reclamando, só vai fazer mal para você, né? Não vai fazer bem para você, né? E a reclamação, ela atrai coisas ruins, né? Ela traz... Só negatividade, Acredite só coisa que você ruim. quiser acreditar, ela vai atrair uma coisa ruim, você vai se sentir mal, você vai ficar doente, você vai ficar com problemas, isso vai atrair outras coisas. Enquanto você não sair desse círculo vicioso de ficar reclamando, as coisas não vão melhorar na sua vida, né? E como eu falei, assim, às vezes, mas eu terminei minha vida, tem até um estudo sobre isso, quando você termina a sua vida, nenhuma pessoa que está morrendo, ela diz assim, eu podia ter ganhado mais 1 milhão. Eu poderia ter tido um carro melhor. Não, ela queria ter um pouco mais de tempo para ficar com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Por exemplo, quando eu perdi meu pai e minha mãe, a coisa que eu mais queria é ter tido um pouquinho mais de tempo para ter ficado com eles. Né? Meia hora, 1 hora, uma coisa assim. Só que aconteceu, né? Faz parte. Então, assim, nós temos que ser bons, ajudar os demais, porque é uma obrigação nossa, que se nós temos condições... Eu lembro que uma vez eu li de uma senhora que ela era tetraplégica e ela passava o dia inteiro, ela recebia orações de pessoas, pedidos para orarem por ela. Então, ela ficava o dia inteiro orando pelas pessoas. Então, alguém mandava lá um bilhetinho, assim, olha, ore pelo João. E ela fazia umas preces lá para o João, olha para não sei o quê. Nem lembro se ela tinha religião, não, mas ela ficava o dia inteiro orando, ficava numa caminha, à beira de uma janela, orando pelas pessoas. Essa é a atividade dela. Né? Então, assim, isso é a bondade, né? E a situação que ela estava podia estar reclamando, não. Só reclamando, né? E nós que temos tudo,
Tem uma frase que minha mãe fala bastante. Isso encaixa muito, como você falou. Se você entra num círculo vicioso da reclamação, de só enxergar as coisas ruins, só vai piorando. É uma frase que diz que um abismo puxa outro abismo. É. Então, se você está num abismo, você vai puxar outro. Então, cabe somente a você não buscar esse próximo abismo. Eu tive recentemente, né, a situação da empresa, né? Uma situação, não vamos espalhar isso aqui, que não é o tema. Só que assim, a gente teve uma resposta daquilo que a gente tinha teoricamente perdido. Mas eu entendi que falei, não, Deus pode estar livrando a gente de alguma coisa. Deus sabe daquilo. Ele permitiu que eu estivesse ali como empresa e ele permitiu que eu estivesse saindo. Por mais que possa ser coisas que humanamente a gente fique revoltado, mas a gente sabe o propósito no fundo. Deus sabe de algum Só reclamar não vai resolver, né? Não. A gente já está indo para os finalmente aqui, quase acabando. Uma pergunta muito interessante, muito importante, Demetrios. Qual a principal missão do Rotary hoje no mundo? Fazer a diferença no mundo. Isso é a principal que vocês buscam, que você busca. Porque todas as nossas atividades, todos os programas que nós temos, todos os trabalhos, o objetivo é fazer a mudança no mundo. Né? É você poder colocar um jovem que não teria condições para estudar fora, é você levar vamos dizer, no caso do nosso clube, um kit maternidade para uma mãe que talvez nunca tivesse esse kit maternidade, permitir que as pessoas tenham acesso a uma cadeira de rodas, permitir que as pessoas tenham numa escola, a gente fez uma doação de livros em parceria com outros clubes de Rotary, uma escola pública que tem alto índice de aprovação, né, em cursos, em universidades públicas. Então, a gente aumentou a quantidade de livros, né, para aqueles jovens, poder fazer essa diferença, porque senão, na minha concepção, não tem sentido vivermos no mundo se nós não podemos mudá-lo positivamente, né, ajudá-lo positivamente. Hoje tem tanta coisa ruim, né, acontecendo e a imprensa noticia tanta coisa ruim, negativa, como ontem na questão lá da Ceasa. Eu falei, eu moro em Curitiba desde 90. Primeira vez que eu visitei a Ceasa. Nunca tinha ouvido falar desse programa, desse banco de alimentos. 600 toneladas por mês são doados. A notícia ruim vende, né? Exatamente. Uhum. A notícia boa, ela passa desapercebida. A ruim vende. E a última vez que noticiaram uma coisa da Ceasa foi, acho que ano passado, ano retrasado, teve um incêndio. Olha. Aí foi noticiar. Mas todo mês saindo 600 toneladas, entregando para as famílias, isso não vem dessa história. E um trabalho fantástico, né? Fantástico. De preservação dos alimentos, de entrega, de ajuda, igual você falou, essa questão de separar, congelar, fazer a geleia. Nossa, não vende. Na mídia não vende, né? Sim. Só vende, Sim. perdendo a palavra, mas a mídia quer vender é desgraça. É só os pinga-sangue, como o pessoal falava antigamente. Não. Infelizmente é isso mesmo. E assim, me perdoem, assim, é o que eu lembrei de uma história, se eu puder contar, vou tentar ser rapidinho ali. Quando eu morei na Espanha, eu fiz o Caminho de Santiago. Vocês já ouviram falar? Sim. Né? Que é um caminho no meu caso, foram 792 quilômetros, né? Sai da França, vai até Santiago de Compostela. E no começo, acho que foi na primeira, segunda semana, eu tive uma intoxicação alimentar muito forte, assim, eu ficava muito fraco, tanto que teve um momento que eu saí do meu caminho, né, e fui para um ponto de ônibus, uma parada de ônibus, né, lá porque achava que eu ia desmaiar, então se eu desmaiar aqui, pelo menos alguém vai me ver, eu estava sozinho, né. Aí eu cheguei lá, de repente, aí tirei minha bota, tinha umas bolhas, né, tava furando as bolhas, né, fazer um tratamento delas, pararam 2 ônibus, né? Tudo uns velhinhos, né? Desceram lá no ônibus, assim, mas bem ativos. Desceram lá dos ônibus e, quando viram o que eu estava fazendo, foi lá tirar foto, né? Aí vi que eram alemães, né? E aí, finalmente, conversei um pouquinho em alemão, um pouquinho em inglês, um pouquinho em espanhol, um pouquinho em gestos, né? Daí eles contaram a história deles, que eram da Alemanha, estavam percorrendo a Europa, iam para a França, iam pegar um avião e iam para Nova York, né? Aí, aí conversamos tal, né? A única coisa, arrependimento que eu tenho é não ter tirado foto deles, né? 2 dias depois,
eu estava escutando o noticiário, deu aquele acidente do Concorde, lá na França. Hum, E acho que 1 ou 2 anos depois, descobri que quem estava naquele Concorde era um grupo de terceira idade da Alemanha, que tinha percorrido a Europa de ônibus, iam pegar o avião e iam para Nova York, né? nossa, É lógico, até hoje eu não sei dizer, afirmar que eram os mesmos. sim. Mas sabe quando são coisas que impactam, né? Tipo, eu fiquei doente, saí do caminho, encontrei com as pessoas e talvez eu tenha sido uma das últimas pessoas que conversaram com eles, alguma coisa assim. Eu digo assim, o que significa isso? Em todo momento de nossas vidas, a gente encontra pessoas que causam um impacto em nós, né? E então, assim, o que cabe a todos nós é extrair as coisas boas, né? E extrair histórias, né? Porque acho que a coisa mais interessante de você envelhecer é você ter histórias para contar, ter cicatrizes para falar, cicatrizes físicas ou espirituais, mentais, uma coisa assim, e você fazer o bem, né? E acho que isso é o principal nas nossas vidas, né? Eu, pouco tempo atrás, agora foi mês passado, faleceu uma pessoa conhecida nossa, uma pessoa que já fazia um certo tempo que eu não estava tendo um contato próximo, né? Mas teve um peso muito importante na infância. Conheci quando criança, né? E eu até compartilhei um stories, um Reels no meu perfil, no meu Instagram, inclusive @lohame, pessoal, vai lá dar uma olhada. Falando sobre uma questão que me pegou muito, que foi legado. Legado. É uma coisa assim, que legado que nós temos deixado. Eu acho que cabe muito isso dentro do Rotary, que é um legado gigantesco que vocês deixam, cada um com o seu pedacinho. Porque esse cara foi um cara que eu não tive, assim, depois de um certo tempo, depois de casado, eu mudei de cidade, mudei de comunidade que nós frequentávamos, então não tive mais tanta essa proximidade. Só que quando veio a notícia sobre o falecimento, tudo que passava pela minha mente, eu só conseguia lembrar do que aquele cara era. E eu até comentei com os filhos, que eram amigos lá, que o casal, a mãe e o pai, que foi o que faleceu, né, deles. Primeiro, a mãe, ela continua viva, assim, mas é um casal que tem uma imagem muito forte. Dela, mas assim, como eu posso dizer, é uma mulher de glamour. Ela sabe aquela pessoa que Sim. te lembra aquela pessoa culta, aquela pessoa glamurosa, aquela pessoa que é legal de você admirar. E ele era o cara da alegria. O legado dele na minha vida marcante, de muitas pessoas que marcou, foi isso, a alegria. Era um cara que mesmo doente, que podia estar em situações que você só via aquele cara alegre, te levando para cima, fazendo o bem. Então é um legado. Eu acho que é o mais importante da gente pensar que legado temos deixado hoje. No dia a dia, assim, eu sou trabalhando, eu penso nisso, né? Às vezes você pode amanhecer o dia não muito legal, mas as pessoas ao teu redor, no trabalho, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o que você tá passando. A gente tem que transmitir o bem, a alegria, que isso vai fazer a diferença. Claro que às vezes as pessoas percebem que às vezes é um dia que você não tá muito legal, né? E aí é interessante, porque daí a pessoa percebe, porque o Solano tá sempre. Aí a pessoa vem, pô, tá acontecendo alguma coisa e tal, porque percebe que eu sou sempre essas pessoas que brinca, trabalhando, brincando, enfim. E a pessoa, vice-versa, pode brincar comigo, brinco com coisas minhas mesmo, conto as coisas minhas de forma assim, lúdica, mais engraçada, porque vai marcar. Eu acredito que vai marcar no futuro aí, eu tô jovem ainda, então acho que só vão saber disso quando eu tiver lá os meus, daqui uns 20, 30 anos, né? E às vezes é a pessoa que menos você espera que percebe essa mudança em você, É. né? Às vezes é aquela pessoa que você só cumprimenta até no automático, né? Mas que você cumprimenta, né? Porque hoje tem muitas pessoas invisíveis, né? Nas nossas vidas, que a gente passa, a gente não reconhece, a gente não vê, essas pessoas não cumprimenta e elas passam por você e você não vê essas pessoas passando. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela pode fazer uma diferença muito grande, né? Eu falava isso pro meu filho Ricardo, às vezes, assim, tipo, a gente tava na rua, tipo, tinha um pessoal, né, um mendigo na rua, uma coisa assim, cumprimente eles, dê bom dia. Às vezes, ele já não tem mais dignidade,
Se a pessoa está na rua pedindo alguma coisa, esmola, uma coisa assim, elas já não têm mais dignidade. Isso E tem uma história ali por trás, né? tem. Então, assim, se você Tem não uma for dar perca, nada, tem um sofrimento, tem ali. tem. Você parar pra ouvir a história de muitos ali é coisa que você. É. Então, o que eu faço, assim, às vezes eu não dou nada, né? Tipo, dinheiro, assim, mas eu pergunto o nome, né? Que o nome, para nós, a única coisa que sobrou para ele é o nome. Então, pergunte o nome, né? E diz assim, olha, fulano, né? Eu não tenho nada, né? Mas só o fato de você falar o nome dele, há quanto tempo que ele talvez ele não escute alguém falando o nome dele, só chamando É, outras coisas negativas, né? verdade. Vamos pro Vamos pro final. final, já pro fim. Vamos Tem lá. mais alguma. Ô, Demetrios, acho que foi um bate-papo fantástico, né? Muito Trouxe interessante. muitas ideias, as ideias dos projetos que o Rotary faz, coisas que muitas pessoas não poderiam conhecer, até mesmo nós não conhecíamos. E para uma última pergunta, assim, você já pode partir para suas considerações finais. Quero que você fique à vontade com a câmera aí. É, o que você já disse, né, sobre a missão do Rotary, que é mudar o mundo, né? E o que você acha que o Rotary pode fazer? Ele representa ainda, ele tem uma representatividade de muito de peso no Brasil e no mundo. Realmente, unindo forças, podemos mudar realmente o cenário mundial. Então, deixa essa pergunta, um pouco talvez retórica, mas que você possa abrir uma consideração final e realmente convidar as pessoas para conhecer mais a fundo o que é o Rotary Club. Legal. O Rotary, como eu falei, né, ele quer fazer essa transformação, né? O objetivo é fazer essa transformação no mundo para melhor, né? Ajudar as pessoas. E, e nós podemos fazer isso, né? A gente pode fazer desde o fato de você, por exemplo, uma urna política, uma urna eleitoral, pesquisar antes, né? Quem são realmente aqueles políticos que estão lá, porque você é responsável por isso. Votando a favor ou votando nulo ou em branco, você é responsável por isso. Então pesquisem antes em quem vai votar. Não eleja um rosto bonito, né? Não eleja alguém que tem um bordão interessante. Pesquise sobre as pessoas, conheça. Na hora de você consumir, né? Pesquise também as empresas, né? Conheça a empresa que você está consumindo, né? O que ela está fazendo pelo mundo, né? As pessoas que formam parte do Rotary são pessoas, usar esse termo, diferenciadas, porque são pessoas que têm instrução, têm conhecimento. Instrução não é a formação universitária, mas são pessoas que conseguem fazer, que são profissionais em todas as suas áreas, né? Hoje, no nosso clube, nós estamos com 3 enfermeiros, né? Lá no nosso clube, e são Bacana. extremamente ativos, né? Muito ativos. Então, assim, nós temos que fazer essa mudança, né? Então, assim, e o Rotary, através das pessoas, está promovendo essa mudança, não só aqui em Curitiba, mas em todo mundo. O problema é que o bem é tímido e o mal é usado, né? O bem muitas vezes não aparece e o mal sempre está aparecendo. Então, acredito que tem muito mais pessoas de bem do que pessoas do mal, né? O mal é muito pequeno, só que ele grita, e o bem é muito maior e ele fica mudo, né? Então, assim, eu acho que nós, né, como rotarianos, temos que falar mais, temos que divulgar muito mais o trabalho, até para as pessoas terem mais fé, acreditarem mais nessa proposta de mudança, né? E o Rotary, ele é aberto para todas as pessoas, né? Todas as pessoas podem se associar ao Rotary. Se você mora aqui em Curitiba, só em Curitiba nós temos 33 clubes de Rotary, né? No nosso distrito, que o Rotary é formado por distritos, no Paraná são 4 distritos. No nosso distrito eu acho que são 83 Rotarys, não tenho certeza, mas é um número bastante grande. Então, procure o Rotary da sua região, se associe, faça a mudança, né? E se você não quer se associar, veja como você pode ajudar, né? Como que se pode, antes de pedir, ofereça alguma coisa em troca, né? Nós precisamos de mais pessoas, precisamos renovar esse quadro de pessoas que fazem parte do Rotary, porque é uma entidade que pode fazer a mudança. Como eu falei, ele não é partidário, né? Ele é uma entidade política, porém é partidária, e não importa a religião que a pessoa tenha. E mesmo se ela não tiver religião nenhuma, ou até não acredita em Deus, né? Eu acredito que é importante a religião, eu acredito muito, eu acredito em Deus, né? Mas se você não acredita em Deus, mas acredita no bem, faz parte,
O Rotary, ele precisa de você, ele precisa dessas pessoas. E quanto mais forte nós formos, né, mais enfraqueceremos o mal, né? Mas nós temos duas opções. Hoje vai continuar reclamando do mal que existe no mundo, ou vamos tomar uma atitude. E o Rotary é uma atitude que você pode tomar. Legal, bacana. É uma... Procurar o Rotary, né? Eu lembrei de uma frase ali que a gente ouviu na comunidade, né, de network, que é ser interessante sem ser interessado, né? Isso. Isso é muito interessante. Seja interessante sem ser interessado. Bom, Não, não tem muito mais o que falar, somente agradecer ao Demetrios. Demetrios, obrigado. muito obrigado por se dispor o seu tempo. Você é um cara, por mais que você tenha a sua flexibilidade de trabalho, você tem todos os seus compromissos, tem suas responsabilidades com o Rotary, abriu aí essas quase 2 horas da sua agenda para estar com a gente, sem realmente também não cobrar nada em troca. E a grande Mas ganhei uma ideia... caneca. E galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, procura a Enfermeiro Laurindo em todas as redes sociais. Estamos no TikTok, estamos no Instagram, tá? É só você entrar lá e procurar. Saúde, bem-estar e lógico. Trouxemos esse vídeo importantíssimo para vocês, falar sobre o Rotary, falar sobre fazer o bem. Isso também é pensar na sua saúde, no seu bem-estar e do próximo. Porque quando você está ajudando alguém, fazendo o bem, você está fazendo muito mais por você, pela sua saúde mental, pelo seu bem-estar, como o próprio Demetrios falou. Você acaba sendo muito mais ajudado do que aquele que você está ajudando ou estendendo a mão. Então, fica aqui os meus sinceros agradecimentos ao Demétrio, a você que acompanhou. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Laurindo. Agradeço aí também você que acompanhou. Compartilhe esse vídeo. A gente precisa difundir, igual falou, o bem é tímido, então precisamos tirar essa timidez do bem, compartilhar essa informação que é do bem, que a gente precisa falar mais aí sobre o Rotary, o Lion, outras entidades aí que fazem o bem. Estamos abertos aqui para isso, para levar também esse tipo de informação. E novamente, Demetrios, muito obrigado pelo seu precioso tempo dispor aí para vir conversar, falar dessa instituição aí que é grande aí e tem uma relevância importante no nosso Brasil e no mundo, né? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, galera. Valeu.